Palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Pai, obrigada pela Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa. Nós viemos a este culto, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos espirituais. Remove agora todos os ruídos, todas as barreiras, tudo que tentar se levantar para tentar impedir a sua palavra de cair numa boa terra. Senhor, fala conosco. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos de Oséias trata-se de uma advertência ao povo de Deus e um chamado ao arrependimento. O povo de Deus, um povo muito frutífero, mas estavam vivendo uma má semeadura. Porque ao mesmo tempo que eles frutificavam, eles semeavam pecados. E aí, essa palavra, esse texto, esse versículo, esta perícope, veio para esse povo, anunciando que é tempo novo, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de lavrar o campo, é tempo também de semear novas sementes. Aqui nós vemos algumas ações que estão nesse versículo. Aqui fala de semear, fala de colher, fala de lavrar e fala de buscar o Senhor. E resultado disso tudo, aí vem a parte de Deus, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. É importante para a gente perceber que a semeadura não é algo que se faz sem Deus. Ninguém consegue colher nada sem a ajuda de Deus. Mas também é algo que nos leva a perceber que há uma parte que nós é que precisamos desempenhar. E aqui, 3 ações do povo resultaria em 2 ações de Deus. Ele vem e Ele derrama chuva. E eu quero falar com você hoje sobre a semeadura. Porque a nossa vida é feita de colheita e semeadura. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ontem. E amanhã automaticamente estaremos colhendo o que estamos plantando hoje. Ao mesmo tempo que a gente colhe, a gente planta. E é importante a gente entender, eu acredito que aqui tenha pessoas que tenham um conhecimento muito profundo de plantação. E é importante a gente perceber que toda semeadura, ela é um processo. São fases, são etapas. Assim como a nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de planejar a nossa semeadura. Quando falamos de semeadura, nós não estamos falando de uma plantinha que nasceu por acaso, porque um pássaro trouxe uma semente e depositou ali. Eu estou falando de uma semeadura programada, planejada, pensada, sonhada, elaborada. Eu estou falando
de algo que você percebeu, pensou e se preparou para este momento. Eu estou falando de intencionalidade. Nós precisamos ter intenção antes de lançar qualquer semente na nossa vida. E falar sobre isso, sobre esse planejamento. Planejar uma semeadura vai envolver observar os meus resultados hoje, saber onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. O que eu já possuo de recurso para essa semeadura e o que eu ainda preciso adquirir. E aí, quando a gente fala de semeadura, nós podemos falar de inúmeras áreas da sua vida. Numa plantação, por exemplo, antes de semear, é necessário que tenha o campo. Eu tenho campo. Eu tenho a semente. Eu tenho disposição. Eu tenho disponibilidade de tempo para me dedicar a essa semeadura. Eu tenho maquinários, eu tenho trator, eu tenho enxada, vai ser uma semeadura manual ou eu vou precisar usar máquinas para isso, para arar a terra. É você pensar em tudo que envolve aquela semeadura. Na sua vida é a mesma coisa. Se você pretende semear na área ministerial, se você pretende semear na área profissional, familiar, relacional, você precisa fazer esse planejamento. Onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. Eu quero me tornar uma professora de escola dominical. Eu quero ensinar Bíblia. O que eu preciso para isso? Ser um aluno. Antes de ensinar, você precisa aprender. Você precisa possuir uma Bíblia. Você tem Bíblia. Você não precisa apenas possuir uma Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa dedicar tempo de oração, tempo com a palavra de Deus. Isso é planejar uma semeadura. Esse ano eu decidi que vou fazer um curso superior. Vou me matricular na faculdade. O que eu preciso para fazer isso? Eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos de tempo, eu tenho disposição para estudar depois de um dia de trabalho. E aí, eu quero te levar a refletir sobre quais áreas da sua vida você precisa de uma semeadura. É no seu casamento, é na sua vida ministerial, é na sua vida profissional, familiar. Qual é a área da sua vida que você olha e diz, não está bom, pode melhorar? Você já se perguntou o que você precisa fazer para mudar isso? Qual é a sua parte? Nós lemos aqui que era necessário plantar outras sementes, é necessário arar a terra, é necessário buscar o Senhor até que Ele venha e derrame a chuva. A semeadura, ela é um ato de fé. O semeador sabe que não está fazendo isso sozinho. Ele não sabe se Deus vai mandar a chuva ou não, mas ele planta e ele crê que Deus vai mandar. Ele confia em Deus. Ele lança a semente, ele não sabe o que está acontecendo debaixo da terra, mas ele crê que ela vai germinar, que ela vai frutificar. Então o semeador é alguém de fé. A mulher que semeia é uma mulher de fé. Você que está aqui é um homem e uma mulher de fé.
Dá um glória a Deus aí, se você crê. Glória a Deus. Então, nós precisamos planejar a nossa semeadura. Que área da sua vida você olha e diz: não está bom, meu casamento não está bom? Que você saia daqui nessa noite planejando uma semeadura no seu casamento. De repente você está dizendo: meu relacionamento com os meus filhos não está bom. Que você saia daqui com uma decisão de fazer a sua parte, aquilo que te compete, para ter um bom relacionamento com esses filhos. Então planejar a semeadura é necessário. O segundo passo é selecionar as sementes. O que nós precisamos? Está falhando bem. Vocês querem me dar um outro? Amém. Selecionar boas sementes. A palavra de Deus em Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida, vida eterna. Gálatas 6:7 vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ceifará. E 2 Coríntios 9:6 vai dizer que aquele que semeia pouco, colherá pouco. E aquele que semear muito, vai colher muito. O que a gente aprende sobre semeadura? Primeiro, o que eu estou semeando? Porque a colheita, ela é decidida no dia da semeadura. A decisão de uma colheita se dá no dia que nós estamos semeando a semente. Não adianta a gente querer semear maçã e querer colher figo. Não adianta você lançar um tipo de semente e querer colher uma outra espécie. Semeadura, colheita é algo que se faz da mesma espécie da semente que nós estamos lançando. E aí, aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Agora, a semeadura, ela também tem a ver com a proporção. Quem semeia muito, vai colher muito. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Mas é necessário a gente pensar também: para quem nós estamos semeando? É para a minha própria carne? Ou é para o Espírito? Aquilo que eu semeio na carne, eu vou colher corrupção. Mas o que eu estou semeando no Espírito, dessa semeadura vai resultar vida eterna. Quais são as sementes que você tem lançado na sua vida? Por onde você passa? E aí, selecionar boas sementes envolve remover más sementes. Às vezes alguém te deu essa semente e você tem plantado sem intencionalidade, sem observar. Você só está existindo e plantando. Nunca parou para pensar: por que eu planto isso? E hoje eu quero falar sobre algumas sementes que eu e você precisamos remover da nossa vida. A primeira semente que eu quero falar com você é a semente da murmuração. Filipenses 2,14 diz assim: façam tudo sem murmurações e nem discussões.
Será que nós temos murmurado? E isso tem trazido para nós frutos de murmuração. A segunda semente que eu e você precisamos tirar da nossa vida é a semente da ingratidão. Salmo 78:11 diz assim: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Todo ingrato tem memória curta. Ajude o ingrato 10 vezes. Se uma única vez você não puder ajudá-lo, ele vai se esquecer das outras 10 e vai focar somente nessa uma. A ingratidão não pode fazer parte da nossa vida. Que eu e você possamos sempre cultivar e semear a gratidão. Mesmo que em algum momento aquela pessoa não tenha podido te ajudar, mas você precisa focar nas vezes que ela te serviu, que ela te abençoou, que ela te ajudou. E até quem não pode te ajudar, é porque Deus tem um outro propósito. Ele vai levantar outra pessoa, ou Ele vai te dar condições de realizar. Mas nós precisamos remover da nossa vida a semente da ingratidão, tanto em relação aos outros, para nós, tanto em relação a nós com os outros. Seja grato. A gratidão, ela abre portas para o milagre. Quando Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes, Ele não orou fazendo uma petição. Ele não orou pedindo: Pai, multiplica. Mas Ele ergueu os pães e os peixes e declarou: graças te dou, ó Deus. Então remova toda a semente de ingratidão da sua vida. Uma outra semente que nós precisamos tirar é a da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Eu e você precisamos alimentar a nossa fé. Alimentar a fé das pessoas que estão ao nosso redor. Nós vivemos pela fé, minha gente. Nós não podemos alimentar a semente da incredulidade. Eu me lembro de uma vez que uma mãe, na igreja que eu servia, ela veio até a mim e me disse assim, eu nem era pastora ainda, e ela me falou assim: conversa com a minha filha, me ajuda a convencê-la de que ano que vem ela não vai poder estudar na mesma escola. Aí eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: olha, nós não vamos ter condições financeiras para pagar a escola que ela estuda. E nós vamos tirar ela dessa escola e ela vai estudar numa escola pública. Só que eu disse isso para ela e ela me falou que ela está orando. Aí eu queria que você conversasse com ela, fizesse ela entender que nós vamos ter que mudá-la de escola. Eu falei: minha amada, eu não posso fazer isso. Se a sua filha já está orando, ela já está colocando nas mãos de Deus. O máximo que eu posso fazer é alimentar a fé dela. Ela já está orando, ela já está falando com Deus. Eu entendo o seu cuidado e a sua preocupação em que ela venha se frustrar. Mas eu quero dizer para você, ela está crendo e está falando com Deus. O que eu posso fazer é só nutrir a fé dela. Eu não fui levantada para matar a fé de ninguém. Passou. Um dia ela voltou e falou assim: a Marcela te contou? Eu falei: não. Nós fomos na escola. Fomos lá dizer que não íamos renovar a matrícula dela. Mas ao chegar na escola, a diretora falou: nós temos uma quantidade de vaga social nessa escola. O ano que vem a sua filha vai estudar o ano todo e não vai pagar 1 centavo. Ela vai continuar estudando nessa escola. Sementes de fé. Ah, mas é uma criança. Mas é uma criança que começa a ter experiência de fé. Minha primeira experiência de fé e de cura foi quando eu entrei dentro de uma igreja e eu tinha um tímpano do ouvido perfurado.
numa série de orações que ia ter, num movimento de oração. Eu tinha 11 anos de idade. E eu fui sem a minha mãe e eu disse, eu vou ser curada. Quando eu cheguei em casa, minha mãe brigou comigo. E ela falou, você não devia ter entrado, porque as coisas de Deus é sério. E você começa e depois você está faltando, não está levando a sério. Eu falei, jamais. E eu fui curada. A médica dizia que no meu caso era somente cirúrgico, porque o tímpano já estava todo perfurado. Mas eu fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E por causa dessa experiência, minha mãe voltou para Jesus. Ela se encontrava afastada dos caminhos do Senhor. Então eu e você precisamos plantar sementes de fé. Criança tem experiência com Deus, sim. Adultos também. Uma outra semente que eu e você precisamos tirar da nossa vida é a semente da contenda. Sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Eu e você precisamos eliminar da nossa vida. E nós também não podemos alimentar quem traz contendas. A contenda morre quando ela chega no ouvido de uma pessoa sábia, porque ela não leva para frente, ela não se alimenta da contenda e ela também não dissemina na vida de outros. Uma outra semente que eu e você precisamos nos livrar é a semente da preguiça. Você já ouviu falar do campo do preguiçoso? Está lá em Provérbios, no capítulo 24. E o versículo 24 vai dizer que a sua pobreza virá como ladrão, a miséria alcançará como um homem armado. O campo do preguiçoso está cheio de ervas daninhas, porque ele tem preguiça de cuidar do seu campo. Mas eu e você não podemos ter essa semente na nossa vida. Uma outra semente é a negligência. Negligenciar é descuidar, é desleixar com alguma coisa. E a Bíblia vai falar de várias coisas que nós não podemos negligenciar. Lá em 1 Timóteo 4,14 diz assim: não te faças negligente com o dom que há em ti. Nós não podemos descuidar do dom que há em nós. Hebreus 2:3 vai falar: como escaparemos nós se não levarmos a sério a tão grande salvação? Não podemos descuidar, negligenciar a nossa salvação. Tem pessoas negligenciando a sua família, deixando de cuidar da sua família. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel e negou a sua fé. Então, na nossa vida não pode haver essa semente chamada negligência. Eu não sei você, mas de vez em quando eu oro e falo: Deus, me vira do avesso, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos e verdadeiros. Porque às vezes nós estamos falhando em pequenas coisas, negligenciando algo importante e não estamos percebendo. Mas o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento. O Espírito Santo traz luz onde há trevas. O Espírito Santo nos desperta, nos incomoda, para que não venhamos negligenciar aquilo que é importante. A última semente que eu e você, que eu vou falar aqui nessa noite, tem muito mais, mas que nós precisamos tirar na nossa vida é a semente do pecado. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Então eu e você precisamos eliminar da nossa vida.
Mas que tipo de pecado? Todo tipo de pecado. Lá em Gálatas 5, 19 ao 21, vai falar das obras da carne. Toda obra da carne é pecado, é uma atitude pecaminosa. E eu e você precisamos eliminar o pecado da nossa vida. E aí, eu quero falar com você também sobre as boas sementes. Tem mais sementes más que talvez o Espírito Santo está trazendo à sua mente nessa noite. Quem sabe ele te fez lembrar de uma. E você precisa nessa noite abrir mão dela. Mas agora eu quero falar sobre as boas sementes. Eu e você, se nós ainda não temos elas em mãos, nós precisamos buscar em Deus. E a primeira que eu quero te falar é a semente do amor. Sabe o que nos torna parecidos com Jesus? É o amor. Ele disse para os discípulos: vocês serão reconhecidos como meus discípulos pela maneira que vocês amam uns aos outros. Então não adianta, gente, trabalhar, fazer tantas coisas. Se não houver amor, nada serei. Amem uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34. Jesus nos ensina, Ele é o padrão, Ele é o exemplo, Ele é o modelo. O amor de Jesus é o amor sacrificial, o amor perfeito. É o amor ágape. É um amor que não espera nada em troca. É o amor que se dá, que se entrega, independentemente da resposta do outro. Semeie sementes de amor por onde você passar. Eu sempre falo lá em casa para minha filha: faça amigos onde você for. Porque quando você sair desses lugares, vai ficar ali uma amizade, vai ficar ali relacionamentos bons. Tem gente que por onde passa deixa rastro de destruição. Mas nós somos filhos de Deus. E onde nós passamos, nós deixamos rastros de amor. Semente da verdade e da santidade. João 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Semente de santidade. Semente da verdade. Falai sempre a verdade uns com os outros. Edificar a nossa vida com base na verdade. É conhecendo a verdade que somos libertos. Jesus é a nossa verdade. Eu e você precisamos ter em mãos a semente da comunhão. O que é isso? É termos algo em comum. Já reparou como que às vezes as pessoas têm o hábito de ressaltar as diferenças? E elas se importam mais com as diferenças do que com as semelhanças? Mas eu e você precisamos procurar saber o que nós temos em comum. Nós temos um só Pai. Nós servimos a um único Deus. Nós carregamos um único Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ter comunhão é ter algo em comum. Nossa, mas a minha irmã é tão diferente, tem um temperamento tão diferente, tem um jeito diferente. Mas nós temos comunhão, porque o Deus que nós amamos é o mesmo. Aleluia! A semente da comunhão. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. No que depender de mim, eu terei comunhão com o meu irmão. No que depender da minha dedicação e do meu esforço, eu terei comunhão com o meu irmão. Nós não podemos colocar as nossas diferenças acima de tudo. Semente da gratidão.
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, mas até no dia mau, até no dia difícil. Até naquele dia que você não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Graças te dou, Senhor. Houve uma fase na minha vida que eu tinha muitos motivos para orar, fazendo petições. E o Espírito Santo me levou a orar agradecendo. E ele me disse, você não vai pedir nada durante um tempo, você só vai agradecer. E eu agradeci a Deus nos dias mais difíceis da minha vida. E ali eu pude perceber que eu tinha muitos motivos para agradecer, mesmo nos dias difíceis. E eu dizia, Senhor, obrigada, porque mesmo nesse momento difícil, nenhum só dia o Senhor se esqueceu de mim, nenhum só dia o Senhor me desamparou. Eu te agradeço porque eu sei que isso que eu estou passando é só um momento. Em breve o Senhor estará mudando essa circunstância. Aleluia! Creia nisso, é possível agradecer até nos dias difíceis. E quando a gente consegue fazer isso, nós não somos mais os mesmos. Algo está sendo mudado e moldado dentro de nós. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Quando eu ouvia alguém dizer isso, eu falava, gente, esse pessoal é tudo masoquista. Gosta de apanhar e está feliz apanhando. Não é possível agradecer no dia da luta. Só quem tem plena comunhão com o Senhor, quem confia no Deus que serve, pode agradecer até pelas lutas, nas aflições. E eu falava, Deus, obrigada, porque esse momento difícil está me fazendo orar mais e conhecer mais o Senhor. Me levando a ter mais intimidade contigo. Obrigada, Senhor, porque essa dificuldade não está me parando, mas está me fazendo avançar, Deus. Uma outra semente que eu e você precisamos ter em mãos é a semente do arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3, 19 e 20. A semente do arrependimento. Gente, eu e você precisamos estar prontos a nos arrepender. Arrependimento e perdão é algo que nós precisamos ter prontidão para fazer. Se você percebe que você precisa liberar o perdão para alguém, por que você vai esperar a semana que vem? Vai lá e já libera o perdão de uma vez. Fica livre disso. Agora, se você entende que você tem motivos para se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se arrependa hoje e converta o seu coração diante do Senhor. A gente fala de conversão e a pessoa fala, pastora, mas eu já sou batizado. Eu sou até líder de ministério. Conversão não tem a ver com mudança de religião. Conversão não tem a ver com mudança externa. Conversão tem a ver com mudança de coração. Coração transformado pelo Senhor. E ninguém se converte sem antes se arrepender. Então eu e você precisamos todos os dias da semente do arrependimento. Até quando eu não estou conseguindo me arrepender, eu tenho que me arrepender por não estar conseguindo me arrepender de algum pecado. E falar, Senhor, me ajuda a me arrepender disso, porque eu não estou arrependido ainda. Não sei se deu para você entender, mas às vezes é assim. Arrependimento. Uma outra semente é a semente da fé. Porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. O justo não vive daquilo que ele sente. O justo não vive daquilo que ele vê. A gente vê um monte de coisa. E se nós formos pautar a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã com base naquilo que os nossos olhos terrenos, naturais estão vendo,
nós vamos desfalecer na nossa fé. O justo vive do que ele crê. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O meu futuro está nas mãos de Deus, Ele já está lá, Ele está cuidando de tudo. Sementes de fé. A semente da oração. Você tem essa semente com você? Você é alguém que ora? Você é alguém que fala com Deus? Pastora, tem dia que eu não quero orar. Vou te dar uma dica. Ora com vontade, sem vontade, até dar vontade. Quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Quanto mais você conta os seus segredos para Deus, mais você tem assunto com Deus. Oração é relacionamento com Deus. O grande problema das pessoas que têm dificuldade de orar, que elas fazem desse momento um momento de religiosidade. Oração é relacionamento. Ai, Senhor, hoje eu estou com medo. Tira esse medo do meu coração. Senhor, hoje eu estou com essa dificuldade, me ajuda. Vai comigo, Senhor. Oração é relacionamento. E quando nós não oramos ou oramos pouco, nós estamos indiretamente dizendo que eu faço sem o Senhor. Eu dou conta sem o Senhor. Se torna um orgulho espiritual nosso achar que nós podemos viver a nossa vida sem oração. Outro dia eu vi um videozinho falando de duas moças. Elas praticavam uma arte marcial, não sei se é MMA, não lembro. Não sei dizer. Mas eu sei que elas foram entrevistadas antes da luta. E uma delas falou assim: eu quero dizer que eu estou muito feliz por participar dessa final. E eu quero agradecer a Deus por ter chegado até aqui. A outra lutadora pegou o microfone e disse assim: eu quero dizer que eu estou preparada para vencer essa luta. E eu quero dizer para Deus que Ele não precisa se meter nessa luta aqui, porque eu dou conta. Aí mostra a luta e mostra quem venceu no final. Você já sabe quem venceu. Você já sabe. E aí o rapaz falava assim: como ela ousou ser tão soberba e achar que ela não precisava de Deus para uma simples luta, se até para respirar eu e você dependemos de Deus. Para abrir os nossos olhos pela manhã, nós dependemos de Deus. Oração. Não é Deus que precisa da minha oração, sou eu que preciso da minha oração. A oração é igual respiração. Eu e você precisamos dela. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E a última semente que eu falarei hoje, tem muito mais, é a semente da adoração. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Existem várias expressões de adoração. Nós expressamos a nossa adoração com cânticos, com palavras, com as mãos estendidas, cultuando ao Senhor. Mas a nossa adoração não se resume a esses momentos. A nossa adoração, ela acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando decidimos abrir mão das nossas vontades pecaminosas para dizer sim para Cristo, nós estamos adorando. Quando renunciamos o pecado e dizemos eu vou viver em santidade, eu estou adorando ao Senhor. Tem a ver com estilo de vida. Não é algo que se faz somente dentro do templo. Eu adoro na minha casa, lavando louça. E lá Deus fala tanto comigo, minha gente. Eu adoro em silêncio. Às vezes, o seu silêncio é uma expressão de adoração.
Porque você poderia murmurar, reclamar, bater de frente, mas você diz: é Deus que me justifica. E o seu silêncio é uma atitude de adoração. Então que nunca falte essas sementes na nossa vida. Hoje à tarde eu estava orando pelo culto, apresentando diante do Senhor. E o Senhor trouxe uma palavra de conhecimento ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Pode ser que essa palavra seja para você. E o que o Senhor falava ao meu coração é que tem pessoas que oram pedindo para o Senhor remover da vida delas algumas sementes. E essas pessoas, no seu tempo de oração, elas falam assim: Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Mas o que Deus falava no meu coração é que essas pessoas oravam assim, mas no dia seguinte, elas com as suas próprias mãos selecionavam más sementes e elas mesmas plantavam, regavam e cultivavam essa semente. Como Deus vai tirar algo da nossa vida que nós estamos buscando com as nossas próprias mãos e plantando e regando? O segredo não é pedir para Deus remover. O segredo é eu e você entregarmos as sementes ruins, deixarmos as sementes ruins para lá e nos apropriarmos das boas sementes. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Essa é a noite da semeadura. E nós semeamos com oração. Nós semeamos com fé. Às vezes nós semeamos com lágrimas. Você saiu da sua casa e veio para este culto. É uma semeadura na sua vida. Você que trouxe seus filhos, eu vejo aqui algumas crianças. É uma semeadura no coração dessas crianças que vai germinar, que vai florescer, que vai frutificar para a glória do Senhor. Mas eu quero convidar a vir aqui ao altar. Você que foi ministrado por essa palavra e entendeu assim: tem umas sementes ruins na minha vida que eu não quero mais carregar. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir para o altar. Nós vamos fazer essa entrega aqui no altar com oração e você vai dizer: Senhor, nessa noite eu vou deixar aqui a semente da ingratidão, a semente da incredulidade, a semente da negligência. Eu não sei qual semente ruim o Senhor te incomodou, mas se você entende que você não quer carregar isso com você, eu quero te chamar e te convidar para vir para o altar. Eu também quero convidar